Atualidades fevereiro de 2021. Brasil. Agravamento da pandemia. O Brasil passa pelo pior momento desde o início da pandemia, em abril de 2020. No dia 25 de fevereiro, foram registradas 1.582 mortes pela Covid-19, um recorde. A pandemia de coronavírus agravou nesse início de ano pelo relaxamento da população nas comemorações de Natal e Ano Novo e pela falta de medidas mais rígidas de distanciamento social por parte dos governantes. Houve colapso do sistema de saúde público e privado em vários estados. Segundo o levantamento da Fiocruz, a ocupação das unidades de terapia intensiva dedicadas a infectados pelo novo coronavírus chegou ao pior nível. A situação é mais grave nos estados do Amazonas, Ceará, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Por causa do agravamento, alguns governadores e prefeitos estão decretando o fechamento do comércio e até o lockdown, que restringe a circulação de pessoas. Estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás, além do Distrito Federal, endureceram as medidas para conter aglomerações. Mais de 252 mil pessoas já morreram em função da Covid-19 no Brasil, o segundo país em número de mortes. Nos Estados Unidos morreram mais de 510 mil pessoas. Vacinação. A vacinação contra a Covid-19 aumentou em fevereiro, mas ainda em ritmo lento. Estima-se que cerca de 6,5 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina, o que corresponde a 3% da população. Os imunizantes Coronavac e Oxford AstraZeneca necessitam de 2 doses. Uma outra vacina que pode ser aplicada no Brasil é a das farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que obteve aprovação definitiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no dia 23 de fevereiro. Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha e Israel são exemplos de países que vacinaram sua população com esse imunizante. No entanto, o governo federal não comprou nenhuma dose até o momento. Desemprego recorde. A pandemia também atingiu em cheio a economia do país. A taxa de desemprego bateu recorde em 2020, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A taxa de 13,5% verificada em 2020 corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas. Para socorrer as pessoas que estão passando dificuldade financeira, o governo federal vai voltar com o auxílio emergencial a partir de março. Serão 4 parcelas de R$ 250. Eleições na Câmara e Senado. No início de fevereiro foram eleitos os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Arthur Lira, do PL, foi eleito para a Câmara e Rodrigo Pacheco, do DEM, para o Senado. As vitórias de Lira e Pacheco foram vistas com bons olhos pelo presidente Jair Bolsonaro, que apoiou ambas as candidaturas. Prisão de deputado bolsonarista. O deputado federal Daniel Silveira, PSL do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro, após postar um vídeo ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal, propagar medidas antidemocráticas e defender o ato institucional número 5. No dia 19, a Câmara dos Deputados manteve a prisão do deputado. Silveira terá ainda que enfrentar uma denúncia criminal no STF e corre o risco de ter seu mandato cassado, com a abertura de um processo no Conselho de Ética. Ele também é alvo de 2 inquéritos na Corte, um por atos antidemocráticos e outro por fake news. Daniel é conhecido por ser um fiel apoiador do presidente Bolsonaro e por ter quebrado uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Mundo. Pandemia. Vários países decretaram lockdown em fevereiro após a aceleração da pandemia, principalmente na Europa. Em Paris, por exemplo, o confinamento vai durar até final de março. A Alemanha prepara novas restrições e estuda, inclusive, o fechamento da fronteira com a França. Em situação de emergência há algumas semanas, Portugal prorrogou o lockdown. O Reino Unido, que passa pelo seu terceiro fechamento, planeja uma reabertura apenas em junho e estabeleceu 4 condições para a reabertura. Apesar da situação ser alarmante, alguns países começam a colher frutos da campanha de vacinação. Na Escócia, a primeira dose de vacina reduziu o risco de internação por Covid-19 em até 94%.
Uma outra boa notícia é que a aliança COVAX Facility, coalizão de mais de 150 países criada para financiar a distribuição das vacinas em países pobres, começou a fazer suas doações. Gana recebeu 600 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca. Missões Mars e Esperança. No dia 18 de fevereiro, o rover Perseverance, da missão Mars 2020, pousou no planeta Marte. O robô tem o objetivo de fazer imagens, coletas, análises de amostras do solo marciano e procurar sinais de vida microbiana antiga. Uma semana antes, a sonda Esperança, coordenada pelos Emirados Árabes, entrou em órbita do planeta vermelho com o objetivo de gerar um quadro completo da dinâmica meteorológica de Marte. Terremoto no Japão. No dia 13 de fevereiro, um terremoto de magnitude 7,1 foi registrado no leste do Japão. A Agência Meteorológica do Japão afirmou que considera esse terremoto como um abalo secundário do terremoto de magnitude 9,0 que atingiu a mesma área há quase 10 anos, matando mais de 20 mil pessoas e destruindo 3 reatores nucleares em Fukushima. Golpe em Mianmar. No início do mês, o Mianmar sofreu um golpe militar em resposta à derrota que os militares sofreram nas eleições gerais de 2020. Os líderes do antigo governo foram presos e o país passou a ser governado por um general. A população saiu às ruas para protestar, mas foi repreendida de forma violenta, inclusive com mortes. Príncipe saudita mandou matar jornalista. Relatório da Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, apontou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, como mandante da morte do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018. O jornalista foi assassinado dentro da Embaixada da Arábia Saudita em Ankara, na Turquia, quando foi buscar uma certidão para poder se casar com sua noiva turca. Khashoggi era um crítico ferrenho do governo saudita. A Arábia Saudita é considerada uma das mais radicais ditaduras do mundo, mas pouco contestada pelas potências do Ocidente. Muito rico, o país é um grande exportador de petróleo e um dos principais compradores de armas dos Estados Unidos. Sequestros na Nigéria. Um outro país com pouco respeito aos direitos humanos é a Nigéria. Uma onda de sequestros voltou a acontecer no país, que possui muitas milícias armadas. Os bandidos sequestram pessoas, principalmente mulheres e crianças, para pedir resgate para o governo. Essas foram as principais notícias do mês de fevereiro de 2021. Texto convertido em áudio pelo Antônio do Tribunal. Um grande abraço e sucesso!